Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu vou falar uma palavra com vocês, e eu sei, irmãos, que vai falar com você. Irmãos, a Bíblia fala que existe dois tipos de fé. Existe dois tipos de pessoas que podem ser diferentes. Existem pessoas, irmãos, que têm uma fé de um jeito e outro tem uma fé de outro jeito. Ou seja, irmãos, existem pessoas que têm fé no momento bom e no ruim, e existem pessoas que só têm fé nos momentos bons. Então, a Bíblia deixa isso muito claro, irmãos. E eu vou ler primeiramente o que está escrito em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então aqui fala, irmãos, que a fé verdadeira, ela produz perseverança. Ou seja, quando a pessoa tem uma fé verdadeira, ela é uma pessoa perseverante. Ela persevera em tudo, porque ela sabe, ela crê em Deus de verdade. Irmãos, eu queria falar com vocês o primeiro tipo de fé. Irmãos, o primeiro tipo de fé é a fé emocional. A Bíblia fala, irmãos, que a fé emocional, a Bíblia deixa claro que são pessoas que têm fé, mas é uma fé pelas emoções. É uma pessoa que tem fé emocionalmente. Ou seja, quando as coisas estão acontecendo, a pessoa tem fé. E essa é uma fé emocional. É uma fé quando a pessoa age pelas emoções, pelaquilo que ela sente, pelaquilo que ela está vivendo. E a Bíblia fala, irmãos, em Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 33, diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram em ser um fantasma, e tomaram de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e o tocou, e o pegou pela mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eles que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos que Pedro, ele reparou nos ventos do mar. Nós vemos que Pedro, irmãos, ele teve uma fé emocional. Ou seja, é uma fé pelas emoções. É quando a pessoa, ela age pelo que ela está vendo, por aquilo que ela está sentindo. E Pedro, ele teve medo, irmãos. Ele teve medo das ondas do mar. Ele viu o vento, ele reparou o vento e ele começou a ficar com medo. Ele começou a ficar apavorado e ele imaginou, com certeza, estando ali no meio daquele mar, ele ficou com muito medo de afundar. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro, ele começou a afundar e ele clamou por Jesus: Senhor, me salve. Ele com certeza achou que ele ia morrer ali. Porque, irmãos, ele teve fé para andar sobre as águas. Mas, quando ele chegou na metade do caminho, ele começou a duvidar. Ele começou a ter medo. E essa é uma fé emocional. É quando uma pessoa, irmãos, ela age pelas emoções que ela sente, algo que ela vive sentindo. E por Pedro sentir medo, por isso ele afundou. Porque ele não conseguiu mais ter fé. Ele não conseguiu confiar em Jesus. Ele não conseguiu entender que se ele estava ali andando é porque Jesus chamou ele. É porque Jesus disse: Pedro, venha. E ele, irmãos, teve medo. Ele ficou com medo
E mesmo ele ouvindo as palavras de Jesus, mesmo Jesus chamando ele ficou com medo, mesmo assim. E nós vemos que essa, irmãos, é uma fé emocional. E nós não devemos ter esse tipo de fé. Nós temos que ter uma fé verdadeira. Uma fé que realmente não se abala. Que não se abala por qualquer motivo, por qualquer coisa que venha acontecer. Assim como Pedro, porque ele agiu pelas emoções, por aquilo que ele estava sentindo. E, irmãos, o segundo tipo de fé, que é uma fé que é verdadeira, uma fé que tanto nos momentos ruins como nos momentos bons é a mesma fé. É uma pessoa que tem a mesma fé em todos os momentos. Essa é a verdadeira fé que agrada a Deus. Irmãos, veja o que a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu falta a Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que essa é uma fé verdadeira. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu sua casa, sua família, perdeu seus filhos. Os filhos dele foram mortos. E mesmo assim, ele continuou tendo fé. Nós vemos que essa é uma fé verdadeira. É quando a pessoa não age pelas emoções. E nós vemos que a esposa de Jó pediu para ele tirar a sua vida. Em um momento ela pediu para ele se matar, mas ele não fez isso, porque ele era um homem que realmente confiava em Deus. Ele era um homem que realmente tinha uma fé verdadeira. Ele era um homem que tinha uma fé, irmãos, uma fé racional. E essa é a fé que realmente é verdadeira. Irmãos, não significa que a fé racional não é fé, porque ela é uma fé. Só que ela é uma fé, irmãos, diferente da fé emocional. Ela não é uma fé que age pelas emoções. Ela é uma fé, irmãos, que ela é a mesma, independente da situação ou dos problemas. Ela continua sendo uma fé em Deus que realmente mantém a pessoa firme em todos os momentos. Então, irmãos, essa é a fé racional, uma fé que a pessoa, ela realmente, ela age de forma que realmente demonstra que ela tem fé em todos os momentos. E nós devemos ter essa fé, irmãos, essa fé que realmente a gente precisa crer em Deus e confiar em Deus em todos os momentos. Porque, irmãos, a fé é algo importante para nós. Porque nós, irmãos, somos pessoas que nós se tornamos cristãos. E nós temos mais motivos ainda para crer em Deus. Porque nós fomos salvos. Um dia nós estávamos no mundo, nós estávamos perdidos. Jesus nos achou. Porque, irmãos, nós sabemos que nós, como todo ser humano, estávamos perdidos nesse mundo. Nós estávamos muitas vezes vivendo a nossa própria vida do nosso próprio jeito. Mas, irmãos, quando a gente aprende a viver uma vida pela fé, a gente percebe que a vida da gente é muito mais feliz do que quando a gente está no mundo, que a gente vive a nossa vida do nosso próprio jeito, que não é uma vida pela fé, é uma vida pelas nossas emoções e vontades. É uma vida que a gente leva pelo nosso próprio jeito de viver. É uma vida que a gente deixa levar, a gente faz tudo do nosso jeito. E não é assim que funciona, irmãos. Nós devemos ter uma fé, em vez de ser uma fé emocional, nós devemos ter uma fé racional. Uma fé que realmente é firmada em Deus. Uma fé que não se deixa abalar por qualquer coisa, qualquer situação. E foi exatamente isso que Jó fez. Ele teve uma fé, irmãos, em Deus tão grande, a ponto de ele perder tudo. E mesmo assim, ele não atribuir isso a Deus. Porque Jó sabia, irmãos, que Deus, se ele fazer, ele faz infinitamente mais.
Ele faz muito mais do que aquilo que a gente tem, do que aquilo que a gente pensa. Deus, irmãos, Ele tem coisas melhores do que aquilo que a gente já ganhou algum dia. Amém? Então nós devemos confiar em Deus. Nós devemos ter essa fé racional. Uma fé que foi uma fé como Jó teve. Que não é uma fé que a gente leva pelas emoções, mas é uma fé que a gente vê as coisas pela fé, assim como Jó. E não como Pedro, irmãos, porque Pedro, ele olhou para aquele mar onde ele estava andando com Jesus e ele começou a duvidar, e ele começou a afundar. Amém? Então que vocês não venham ter, irmãos, nós não venhamos ter essa fé emocional, mas que nós venhamos ter uma fé racional, uma fé que é firme, uma fé que realmente está firmada em Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você continue nos caminhos de Deus, que você tenha uma fé verdadeira, uma fé que realmente está firmada em Deus, e não nas emoções, não naquilo que você sente, não naquilo que você está vivendo no momento, mas naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você deve crer.